Você é uma jovem que sente dor na pimbica e acaba se apaixonando por seu psicólogo, mas ele tem um irmão gêmeo e você é gulosa. E esse é o filme Amante Duplo. E vem comigo porque depois desse filme eu fiquei esperando falecer. Então bora pra história. O filme começa mostrando uma jovem com cara de sem alma, que estava cortando o cabelo e claramente eu não chegaria perto de pessoas assim. E depois vimos que ela foi no ginecologista, mas a médica diz que ela não tinha nada, e ela costumava ir no médico uma vez por mês para saber o que estava sentindo. E como a médica já cansou de ganhar dinheiro dela, diz que talvez fosse melhor ir no psicólogo e que conheceu um profissional que poderia ajudar, pois provavelmente ela tinha algum trauma. Ela vai no profissional e teve que subir 10 lances de escada, e só nisso eu desistiria. E chegando lá, vemos que ela gosta de colocar os dedos em lugares apertados e agora vai começar a sessão. E ela se apresenta e se chamava Chloe, e ele pergunta o que ela estava sentindo e ela diz que não sabia, e ele precisava dizer. E ele diz que ela precisava dizer o que estava sentindo e ela começa a dizer que sua vida era normal e não sabia muito o que fazer. E nisso ele fala que a sessão acabou e ela paga 150 euros. Ela continua se consultando, mas aos poucos já se abrindo, e vai dizendo que estava se sentindo muito sozinha e sempre que se sentia mal, começava a sentir uma dor estranha na goiaba bem fechada, e diz que não entendia. E Luz diz que provavelmente ela teve algum trauma de abandono e com o tempo ela entenderia como vencer isso. Vemos que ela trabalhava como segurança em um museu grande, e o trabalho dela era ficar sentada para garantir que ninguém toque nada, e ela ganhava muito bem para isso, até porque a cara de sem alma dela era o necessário para o cargo. E ela começa a contar tudo o que estava acontecendo na vida dela, mas é aí que vemos que tem um problema, pois depois de 10 sessões, Luz diz que não estava dando certo aquilo e que passaria ela para um amigo, pois estava ficando apaixonado por ela e não podia mais tratá-la. E ela diz que estava sendo curada, pois já não sentia mais a dor na boca que pouco fala. E quando ele vai passar o número de um outro profissional e se despedir, os dois começam a meter a língua na garganta do outro e só te digo uma coisa. Bater uma salva de palma aqui pro profissional. E galera, pensa comigo, se o cara que é psicólogo e não precisa tocar em ninguém e fica só sentado ouvindo consegue conquistar alguém assim, imagina um ginecologista. Vou começar a ir nas consultas da minha mulher. Tudo muda e depois de alguns meses, vemos que eles estão se mudando pois morariam juntos. E eles vão para um prédio que tem uma senhora fofoqueira e Chloe gostava de gatos. E ela diz que sua filha também gostava muito e Chloe diz que não perguntou e ela vai embora com raiva. Chloe está arrumando a casa tranquilamente e está feliz quando encontra uma caixa de documentos de Luz e tem várias fotos dele com outro jovem parecido, e quando ela vai olhar o passaporte havia um outro sobrenome e ela fica pensativa. E quando ele chega do trabalho, ela já pega o vinho e algumas velas para climatizar, e nesse momento me senti um merda, pois eles comem um japonês na janta e não estou falando de Hot Philadelphia R$1. E depois os dois partem para um abraço nervoso e é Taylor a noite toda, e o gato só fica observando. De manhã, Luz diz que ficaria até tarde, pois ele conseguiu um emprego em uma grande empresa, e Chloe vai para o trabalho. O problema é que ela começa a se sentir da mesma forma que antes, como se estivesse ficando sozinha, e quando está indo para casa vê seu marido em um outro endereço conversando com uma mulher, e ela já fica toda desconfiada, e chegando em casa ela fica com um olhar de 37 facadas de leve para ele, mas ele diz que não sabe do que ela estava falando, e ele diz que pode ter sido outra pessoa parecida. No dia seguinte, indo pro trabalho, ela para no local para pegar o nome e o número, e também era um psicólogo, e ela liga para marcar uma consulta, e depois de um dia cansativo de trabalho, ela está chegando em casa quando sua vizinha diz que escutou alguns sons estranhos, e parece que o gato não estava muito bem, e chegando em casa ela não encontra e percebe que ele estava preso no armário, e Luz liga dizendo que ficaria até mais tarde. No dia seguinte ela vai na consulta marcada e o profissional era igual a Luz, mas parecia mais firme, e ela fica assustada pois não entende o que estava acontecendo, e ele começa a fazer perguntas para entender qual era o problema dela, e ele era bem mais direto e não gostava de mimimi, e ela diz que estava bem e que só veio porque achou que ele era seu marido, e ele diz que a sessão acabou e em 15 minutos ele ganhou 150 euros, e galera, partiu ser psicólogo na Europa. Chegando em casa, Lois percebe que ela estava mal
mal e diz que seria melhor ela se consultar com um profissional, pois estava voltando até aquela dor. E no dia seguinte ela diz que viu os documentos dele e ele diz que quando era mais novo precisou trocar o sobrenome, pois ele foi morar com sua mãe e nunca soube o porquê, e diz que não tinha irmão. A vizinha fofoqueira bate na porta e diz que trouxe um bolo pra ela e já sai entrando, e as duas começam a conversar sobre a vida e Chloe pergunta se ela não queria ficar com o gato, pois Luz não gostava, e depois ela vai pesquisar um profissional para ajudá-la, mas vemos que ela tem problemas, pois ela vai no mesmo cara e na hora de sair ela dá um beijo nele, pois ela ainda estava achando que era Luz que estava disfarçado, e chegando em casa ela estava agindo de forma estranha, pois ela nunca viu aquele psicólogo junto com Luz, e estava desconfiada. E isso não faz sentido nenhum, pois nunca me viram no mesmo lugar do Batman, e isso não quer dizer nada. À noite os dois começam a dar uma brincada, e ela começa a imaginar aquele cara chegando no quarto e participando, e aqui começa uma loucuragem diferente, e agora que vemos que as coisas vão piorar, pois chegando no profissional que vou chamar de Nicholas, ele coloca ela em um quarto e diz que vai resolver o problema que ela estava sentindo, e a joga na cama, e acho que você já sabe o que rolou. E isso continua rolando, e é muita rola pra rolar, porque ela continua indo durante várias semanas. Ele gostava de gato, e ele começa a dizer que aquele gato era especial, pois ele na verdade eram dois gatos que se juntaram como embriões, e por isso ele tinha cores diferentes. E ele diz que provavelmente ela era também assim, por isso sentia como se tivesse outra pessoa com ela. E quando vai pra casa, aquela velha fofoqueira diz que o gato dela sumiu, e ela tinha um gato da sua filha falecida, mas ele estava empalhado, e eu nunca mais falaria com ela depois disso. Eles saem pra uma festa e ela fica estranha, pois acha que Luz na verdade era Nicholas disfarçado, e ela começa a conversar com vários amigos de infância dele, e todos dizem que ele teve um irmão, mas que há muito tempo não viam. E ela começa a beber, pois não estava entendendo nada, e quando estão voltando pra casa ela sai do carro e vai andando na estrada, e começa a passar mal. E galera, por isso que eu falo que quando a pessoa tem uma cara de sem alma, quer dizer que vai dar ruim. Em casa, a Chloe diz que não queria brincar, pois o melado estava descendo, mas chegando no Nicholas, ele já chega tudo nervoso e não quer saber de nada, e cai de boca sem miséria nenhuma. E ela fica assustada, e ele diz que era o irmão gêmeo de Luz, mas que foram separados na infância. E ela vai pra casa e tenta falar com Luz, mas ele diz que não tem irmão e saberia se tivesse. E galera, aí fico pensando, será que ele não sabe mesmo ou está apenas se fazendo de maluco? Porque aconteceu alguma coisa e vemos que ela continua se encontrando com o Nicholas, e agora ele começa a contar o que estava acontecendo. E ele diz que era 15 minutos mais novo que Luz, e por isso ele sempre foi tratado como segundo dentro de casa, e seu irmão sempre era visto como o melhor, mesmo eles fazendo tudo igual. E um dia a mãe dele se separou e levou o irmão, mas Luz se esqueceu. Agora que ela sabe da história, estava se sentindo mais feliz, e eles saem para jantar e Luz a pede em casamento, e eles estão passando na rua quando tem uma loja de peripécias diferentes, se é que você me entende. E ela diz que queria testar os negócios diferentes, e nesse momento eu não sei se ia querer ser ele, pois ela coloca um cinto com uma tromba na frente que, meu irmão, me deu até uma angústia no coração, e aquilo nem deveria caber, mas ela faz caber. Ela vai em mais uma sessão de loucuragem, e ela diz que estava grávida e que poderia ser dele, mas ele diz que não tinha problema, pois eles eram gêmeos e ninguém ia saber. E quando ela vai embora, ele vai pra cima dela e ela diz que nunca mais voltaria lá. Aham, sei. Em casa ela está se sentindo muito mal, então vai no médico para confirmar se estava grávida e depois vai a uma loja de crianças. E é aqui que as coisas começam a ficar mais esquisitas ainda, pois Luz aparece no trabalho dizendo que largou mais cedo e eles saem para um restaurante caro. Mas aí que vem o plot twist, pois aquele era Nicholas metendo o caô, e ela vai embora com raiva, e chegando em casa, Luz estava com a mesma roupa e estavam comemorando o aniversário dela. Chloe não está mais aguentando isso, e ela começa a investigar pela casa o que estava acontecendo, e encontra vários jornais falando que aconteceu um acidente com uma jovem que foi atacada por um cara parecido com Luz. E ela vai na casa da pessoa para entender o que aconteceu, e a menina estava toda traumatizada, e a mãe dela diz que ela namorava com Luz, que era um cara do bem, mas o irmão era muito mal, e uma vez ele atacou a filha, e depois disso o irmão do bem não queria mais falar com ela, e por isso ela tentou se falecer. E ficou daquele jeito, e a mãe diz para ela tomar
tomar cuidado com eles, pois a vida dela viraria um inferno. Chegando em casa, ela está assustada e um carro começa a perseguir no estacionamento. E quando ela chega em casa, Nicholas deixou um presente e era o coração do gato sumido dela. Então as coisas estavam complicadas e ela pede para ficar na casa de sua vizinha, a velha fofoqueira. Ela acorda e Luz chegou na casa da velha fofoqueira com o gato dela. Então, na verdade, ele estava vivo. E ela começa a contar que Luz tinha um irmão gêmeo e vemos que ele sabia de tudo aquilo. Ou não, pois era apenas um pesadelo. Pois ela acorda e a velha estava observando e Luz liga e ele estava em um seminário fora da cidade. E ele percebe que tinha algo de errado e agora ele sabe que ela estava o traindo. Então ela vai nervosa falar com Nicholas e ela diz que sabia de tudo sobre ele. Ela pega a arma e diz que acabaria com aquilo tudo. Ele começa a mexer com a cabeça dela e ela dá um tiro. E nisso vemos que os dois irmãos estavam juntos, mas um vidro corta a barriga dela e o boneco começa a sair. E vou te falar que nesse final já não estava mais entendendo nada. E ela foi levada para o hospital e a médica diz que ela estava grávida de 2 bonecos gêmeos que estavam se fundindo, mas acabaram dando uma falecida de leve e o filme termina com eles brincando para fazer novos bonecos. E galera, na boa, ela se esqueceu que os 2 irmãos estavam usando com o psicológico dela, porque na verdade os 2 estavam trabalhando juntos. E eu só te digo uma coisa, eu não esqueci porque eles mexeram com o meu psicológico, porque assistir um filme em francês com a legenda em inglês não é fácil, e filme em francês é muito lento. Então deixa o like, se inscreve aí com o sininho ativado para fortalecer o psicológico no fim do mês. Agora eu vou nessa, então fui!